Oi, crianças, boa tarde, tudo bem com vocês? Muito bem. O que nossa aula de hoje é história, né? Nós vamos iniciar ali na página 219, ok? Olha lá em cima o número, a página, quer dizer. Mas, né? Agora nós vamos continuar, né, falando sobre essa exploração, né, dos portugueses aqui no nosso país. Na aula anterior, nós estávamos falando, né, qual eram as formas que eles estavam entrando, né, eles conseguiam entrar Brasil afora, né, para acontecer toda aquela exploração. Lembrando que o Brasil, ele começou a ser explorado por onde? Pelo litoral, né? Porque era por lá que os portugueses, né, os imigrantes portugueses, eles chegavam aqui no nosso país. E, inicialmente, né, eles iniciavam por ali as suas explorações, né? E aí, através, né, eles começaram a querer conhecer essa riqueza, né? Esse nosso país tão grande, né? E aí começou essa exploração através para o interior, né? Eles começaram a ir para o interior. Começou, né, formados, né, por aqueles grupos de exploração, os bandeiras, né, e entradas, né, e aí recebeu esses dois nomes, né, bandeiras e entradas, os grupos que faziam as explorações, né, e essas explorações começaram aí para os interiores. E essas explorações, né, que eles faziam, demoravam dias, meses, até anos, né? Que era o tempo que eles demoravam para fazer isso, né? Mas como que eles faziam esses trajetos, né? Muitas vezes eles iam a pé ou através, né, montados em animais, né? No lombo dos animais. Como também eles iam através dos rios. Observem aí na página 219. Vamos falar um pouquinho aí, ó, sobre essa navegação. Através dos rios, né? O caminho que eles faziam como que eu posso dizer? O caminho, né? Que eles encontraram também, que é através dos rios. Observem lá. Nem sempre os bandeirantes andavam a pé no meio da floresta. Muitas das viagens de exploração, chamadas de monções. O que eram monções? Explorações, né? Expedições do território brasileiro por meio dos rios. Ok? Monções, exploração. Foram feitas, né? Vamos lá. Muitas das viagens de exploração, chamadas de monções, foram feitas pelos rios em canoas. As monções não eram mais fáceis que as bandeiras. Os rios tinham cachoeiras, pedras, redemoinhos e correntezas. Além disso, um barco navegando pelo rio era alvo fácil para as flechas dos indígenas, né? Dos indígenas hostis, quer dizer, aquelas pessoas que não são amigáveis. Então, gente, através, né, que eles descobriram também que através dos rios eles poderiam fazer essas explorações, né? Eles começaram aí. Quem que eles levavam junto com eles, né? Os índios escravizados, eles levavam
junto com eles, né, para ir mostrando o caminho, essas coisas, né? E eles, através dessa expedição, né, dessa exploração, ali eles conheceram cachoeiras, eles conheceram as pedras, né, que tem nos rios, eles conheceram os redemoinhos, e coisa que eles não conheciam. Por isso, né, que os índios, eles já conheciam, eles estavam juntos ali. E também, eles eram muito fáceis, eram alvos fáceis. Por quê? Porque os índios já conheciam o território, né? Os índios conheciam os rios, eles sabiam aonde se esconder, né? Para que não fossem vistos, e eles poderiam atacar os exploradores, né? Então, os exploradores, eles eram alvos fáceis dos índios, né? Aqueles que não eram amigáveis, certo? Nós temos ali, ó, uma imagem, uma foto, né? Uma tela, partida da Monção. É uma pintura, né, de óleo, está no Museu Paulista. E ela retrata esse acontecimento no século XVII, né? Lá no Brasil Colônia, né? É uma obra, ali nós estamos vendo ali um padre, olha lá o padre, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu pegar o lápis para nós. Aqui nós estamos vendo o padre, ele está aqui, ó. Deixa eu mudar a cor para vocês verem. Aqui tem um padre, né? E ele, pelo que nós vemos na imagem, ele está abençoando a partida, né, dos exploradores. Vocês estão vendo aqui? Tem gente com mala, né, caixa, né? Animais aqui, o rio está aqui, canoas, né? Então, ele está abençoando essa partida dos exploradores, que eles vão seguir a partir do rio Tietê, que esse rio aí é o rio Tietê na Grande São Paulo, né? Muito bem. E a condução do gado. Vamos falar um pouquinho dessa condução do gado. Observem ali, ó. Leiam aí comigo. Durante a colonização portuguesa, os rebanhos de gado eram criados e conduzidos às margens de rios. Por que que os rebanhos, eles eram criados e eles conduziam, né, nas margens dos rios? Por quê? Porque eles precisavam da água para alimentar os animais, né? Porque os animais precisam de água. Então, como algumas viagens longas, né? Eles precisavam da água para alimentar, para matar a sede dos animais, né? Para os animais beberem. E conforme eles iam fazendo eles iam conduzindo os animais à beira, ali às margens dos rios. Por quê? Porque além dos animais beberem a água, né? Eles também tinham sempre pastos, os pastos estavam sempre verdes, sempre irrigados, né? Porque dependendo do lugar era muita seca. Então, ali próximo ao rio, estava tudo certinho para os animais e para eles também. Mas por quê? Porque conforme eles precisam da água também para beber, né? Porque não tem como eles beberem a água do mar, né? E eles também necessitavam da água doce, né? Tanto porque nessas expedições tinham muitas pessoas. Então, todos eles necessitavam do alimento,
né? Muitos dessa condução do gado também, os gados serviam de alimento para eles, né? Além da caça, né? E da pesca. Então, ali à beira dos rios, eles já podiam pescar, né? E fazer o almoço, a janta, né? Enfim, vamos continuar aqui. Isso garantia água para os animais beberem, tá vendo aqui? Por isso que eles andavam, né? Próximo aos rios, né? Porque já garantia água para que os animais bebessem, né? Além de pastos sempre irrigados, né? Outro fato importante é a formação de cidades à beira dos rios e no interior do país. As cidades de Pirapora, Minas Gerais, e Juazeiro, em Pernambuco, são cidades fundadas às margens do Rio São Francisco. Muito bem. Conforme eles iam fazendo as expedições, eles iam criando vilas, cidades, vilarejos, né? E uma dessas cidades fundadas foi Pirapora, que fica em Minas Gerais, né? E Juazeiro, lá em Pernambuco, né? Essas foram uma das cidades que a gente, né, conhece, que já ouvimos falar, que foram fundadas através das expedições, ok? Pirapora e Juazeiro de Pernambuco, certo? Ao longo desse trecho do rio, né, que é o Rio São Francisco, ao longo do trecho, né, do Rio São Francisco, entre essas duas cidades, entre Pirapora e Juazeiro, entre essas duas cidades, ficou conhecido como Rio dos Currais. Por que Rio dos Currais, né? Porque o povoamento da região ocorreu em conjunto com a criação de gado. O povoamento dessa região entre Pirapora e entre Juazeiro ocorreu devido o conjunto com a criação do gado. Aquele gado que eles levavam, né? Iam criando vilas, por ali ia ficando, e ali fazendeiros iam criando gado ali, e assim foi criado essas duas cidades através dessas expedições, e o trecho, né, entre essas duas cidades ficou conhecido como Rio dos Currais, ok? Então, vamos seguindo aqui. Olha aqui a imagem que nós temos, é uma imagem, né, do Rio São Francisco e o Forte Mauritis, né? A importância do Rio São Francisco é antiga e ainda hoje é percebida na economia do país. É um rio muito, muito importante aqui, principalmente para a região Nordeste, né? Olha o bichinho aqui. Muito bem. Vamos lá. O velho Chico. Vamos subir aqui. Quem é o velho Chico? Vocês conhecem o velho Chico? O velho Chico nada mais é que o Rio São Francisco. Então, aqui nós temos o Rio São Francisco, certo? É o velho Chico, ok? O Rio São Francisco ficou conhecido como Velho Chico. Foi muito, né? O Velho Chico, ele foi muito utilizado como via de transporte nas explorações.
E esse rio é um dos maiores do Brasil. Por quê? Ele percorre os estados Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas. Então ele faz esse trajeto aqui, ó, por todos esses estados brasileiros, né? Até hoje ele tem uma grande importância na economia da região. E no Velho Chico, né? Todos conhecem ele como o Velho Chico, né? Os exploradores, o que eles faziam? Eles seguiam o rio adentro, né? E iam fazendo as suas explorações, né? E foi assim, né? Dessa forma que foram surgindo as cidades e as vilas, né? As cidades que nós já falamos um pouquinho antes, é a cidade de Pirapora e Juazeiro. A grande seca, né? A seca da região Nordeste é um grande problema, né? Assim, tem muita pouca chuva, né, para eles lá. Então, foi criado uma transposição do Rio São Francisco. Grande parte da região Nordeste brasileira convive com o problema da seca. Com a baixa quantidade de chuva, muitas famílias ali não conseguem produzir o suficiente para garantir a alimentação. Então, assim, muita gente, muito lugar, não tem como plantar, porque é muito seco. E por causa dessa dificuldade climática, um projeto antigo ele foi colocado em prática, né? A transposição do Rio São Francisco. O objetivo desse projeto é desviar o cursor natural do rio e levar a água para as cidades da região Nordeste, localizadas em Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Ceará. Foram obras que começaram em 2007, né? Que é um projeto muito polêmico. Algumas pessoas apoiam esse projeto, que é a transposição, né, dessa água. Outros, nem tanto, né? Aqueles que apoiam, eles acreditam que essa água, ela vai melhorar a vida dos sertanejos, né? Que sofrem com essa falta de água. Outras, aqueles que são contrárias à transposição, eles acham que só as fazendas mais ricas irão se beneficiar com o projeto, né? Então tem aqueles críticos que acham que vale a pena e aqueles que acham que não valem a pena. Alguns críticos, eles consideram também que o impacto ambiental que a transposição do rio pode causar na flora e na fauna nativa. Atualmente as obras e as discussões continuam. Porém, no dia 26 de junho deste ano, de 2020, 26 de junho, isso, mês passado, o atual presidente, né, Jair Bolsonaro, ele fez a abertura da comporta e as águas do Rio São Francisco começou a abastecer o eixo, né, esse eixo do norte do projeto de integração. Essas águas ele começou a abastecer pelo túnel de Milagres, na divisa com os dois estados, né, de Pernambuco ali. Então elas chegaram no reservatório de Jataí e ela vai seguir até Paraíba e Rio Grande do Norte. Então, Milagres começou a partir do momento que ele abriu as comportas, né? Esse acionamento ali das comportas, desse eixo norte do projeto, desse projeto de integração do Rio São Francisco, ela começou a ser realizada, né? E aí começou então a abastecer pelo túnel, né? A água começou a passar pelo túnel Milagres. E aí foi para a divisa dos dois estados, Pernambuco e Ceará. E ela vai chegar até Paraíba e Rio Grande do Norte.
Então, essa transposição já se iniciou foi no dia, deixa eu ver aqui, 26 de junho de 2020, né? Isso ocorreu, então, neste ano, ok? Vamos continuar, página 221, com a lupa na mão. A história do Brasil, vistas as margens de um rio. Os rios, vamos voltar aqui, os rios não eram utilizados somente para navegação. Vamos ler o texto a seguir, ok? Vamos lá. Se pudéssemos pegar emprestados os olhos dos primeiros portugueses que chegaram ao Brasil em 1500, seria possível enxergar o território que vivemos hoje de forma muito diferente. Cidades, estados, estradas, pontes, casas, edifícios, carros, caminhões, nada disso existia. Os vilarejos eram construídos sempre perto de algum rio ou córrego. Dessa maneira, haveria água suficiente para se banhar, matar a sede e cozinhar. A água também servia para fazer funcionar engenhocas como moinho e manjolo. Movidas pela força física das águas, elas eram usadas para moer mandioca e milho e outros alimentos. Além disso, as margens dos rios também é mais comum encontrar animais para caçar e grandes farturas de peixe, o que completava a alimentação daquelas pessoas, né? Então vamos lá, manjolo aqui, manjolo e moinho, eles eram usados para moer, né? Aqui, meu lápis está muito grosso. Para moer mandioca, milho, essas coisas, né? Que eles utilizavam para alimentação, né? Hoje em dia, a gente encontra esse tipo de objeto apenas como objetos decorativos, ok? Então, nós temos isso apenas como algo assim decorativo. Algumas fazendas, né? Você encontra em jardins, né? E assim, também na cidade, alguém tem como enfeite. Poucos agricultores preservam, né? Essa tradição de moer, né? Com manjolos, né? Até porque é uma força tremenda, né? Então, vamos lá. Eu já deixei respondido aqui para o nosso vídeo não ficar muito longo. De acordo com o texto, por que os vilarejos eram construídos às margens dos rios, conforme eu falei para vocês lá atrás, para que as águas fossem usadas em várias funções, né? Quais eram as funções? Beber, banhar-se, cozinhar, mover mecanismos que usam a força da água, caçar e pescar, ok? Na atualidade, as pessoas ainda moram às margens dos rios? Por quê? O que é que vocês acham? Será que tem pessoas que ainda moram às margens dos rios? Óbvio que tem, né? Podemos citar aqui a nossa região. No norte aqui, tem muitos ribeirinhos, né? São aqueles que vivem às margens dos rios. Então, eles vivem da pesca e moram ali, né? Tem lugares aqui na região norte, tem cidades, vilarejos, né? Vilas, né? Distritos, que não se chega, que se chega apenas de barco, não se chega assim por estrada. Barco, helicóptero, essas coisas, né? Aqui, vamos lá para responder essa, número 2. Muitas pessoas vivem da pesca. Em alguns lugares do norte do Brasil, os rios são as únicas vias de acesso a hospitais, escolas,
outras cidades. Aqui tem uma vírgula. Meu lápis está muito grosso, não consegui diminuí-lo. Muito bem, copiem aí. Na atualidade, as pessoas ainda moram aos margens dos rios? Sim. Nós temos os ribeirinhos, né? Eles precisam sobreviver da pesca. Alguns lugares da região norte não tem acesso, né? Por estrada, somente pelos rios. Ok? Essa foi a nossa aula de hoje. Um beijo enorme no coraçãozinho de vocês. Até a nossa próxima aula de história. Beijos, beijos, beijos. Até a próxima.